Você já se perguntou por que o seu filho te obedece? Será que é porque ele te respeita ou será que é porque ele tem medo de você? Às vezes você acha que está educando o seu filho com firmeza, mas na verdade, sem perceber, você está educando o seu filho com base no medo. É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Eu sou a doutora Gisele Tavares, pedagoga, doutora em educação e educadora parental, palestrante, escritora. E eu também sou especialista em autoconfiança materna, infância e educação parental. O que é educar na base do medo? Educar com base no medo uma criança é quando a obediência é a obediência cega. Ela acontece devido aos gritos que a criança ouve, devido às ameaças, às punições e às chantagens emocionais. Por exemplo, se você fala para o seu filho frases como: se você fizer isso de novo, você vai apanhar, você me decepcionou, ou você só me dá trabalho. Então essas são frases que vai gerando na criança um certo medo. Então ela vai te obedecer não porque ela está te obedecendo por respeito a você, é porque ela está com medo de você. E esses são exemplos de que como o medo ele vai se tornando a base para o comportamento do seu filho. Se você já usou algumas dessas frases, não se preocupe, você não é uma mãe ruim. É porque você não sabe outro caminho, outro meio para poder educar o seu filho. E quais as consequências de educarmos os nossos filhos com base no medo? Quando nós educamos os nossos filhos a partir dessa construção do medo, nós criamos crianças que vão mentir para nós. Elas não vão ser verdadeiras, porque elas sabem que vão ser punidas se elas falarem que fizeram algo que talvez não era para fazer, né? Elas vão ter muito medo da punição, então elas vão ocultar as coisas. Eles também se tornarão crianças inseguras, não sabem confiar nos pais e no futuro podem ter também dificuldades em se expressarem de forma saudável. E além disso, a obediência sem vínculo cria adultos com medo de errar. E isso vai perpetuar ao longo da vida desse adulto. Por isso que nós temos que dizer às crianças que os erros eles são oportunidades de aprendizado. Não precisam ter medo de errar. Claro, você vai instruir o seu filho, não errar nos mesmos erros e sempre focar no aprendizado que pode ter a partir daquele erro. E o que mais você poderia esperar, né? O medo, ele não é a base para um relacionamento saudável. Então, o que a gente faz? O que a gente faz, né? Como que a gente pode mudar essa forma de educar com base no medo, né? Como que nós podemos fazer? Nós precisamos educar os nossos filhos com intencionalidade e conexão afetiva. Ou seja, você é a autoridade do seu filho, ele precisa ver em você a referência de adulto para ele seguir na vida. Você deve ser autoridade sem ser autoritário, ou seja, você vai educar com firmeza e também com gentileza, ou seja, o respeito por você e o respeito pela criança. E isso é no dia a dia, por meio das atividades, por meio de cooperação, por meio de tudo que acontece no dia a dia, a gente vai ensinando para a criança, né? Então, educar com intencionalidade e conexão afetiva significa impor limites, sim, com firmeza e respeito, sem usar o medo como a ferramenta que vai nortear o seu educar. E, em vez de gritar, podemos dizer: eu entendo que você está bravo. E então, como que nós podemos educar as crianças de forma diferente? Nós precisamos educar as crianças com intencionalidade e também com conexão afetiva. E isso significa que nós vamos ensinar os limites das crianças, sim, mas de uma forma firme e respeitosa, sem usar o medo como ferramenta norteadora do educar. Então, em vez de você gritar, você pode dizer, em um contexto em que seu filho estiver bravo, agressivo, né? Você vai dizer a ele, vai validar esse sentimento dele, vai dar nome, porque quando nós damos nome às nossas emoções, fica muito mais fácil a gente entendê-las e gerenciá-las de uma forma coerente e assertiva. Então, você vai dizer assim, se for esse um contexto de raiva em que o seu filho se encontrar: filho, eu entendo que você está com raiva, que você está frustrado, mas eu não vou aceitar você me bater, porque isso é desrespeitoso. Isso é desrespeitoso a mim. Então,
você vai dizer: eu estou aqui para você, quando você estiver pronto, nós podemos conversar. Aí você pode oferecer opções para ele se acalmar, né? Você pode dizer a ele: filho, você está muito nervoso, você gostaria de dar socos aqui nessa almofada para sua raiva ir embora? É claro que você tem que ter já uma orientação com seu filho para você ir aplicando as ferramentas que mais vão estar de acordo com o seu contexto familiar, né? Você já vai treinando o seu filho a respirar fundo, a gerenciar essas emoções, dando opções para ele pôr para fora as emoções, porque ele não pode canalizar a emoção. O que é canalizar? Guardar para ele, para dentro. Então ele tem que pôr para fora, ele tem que extravasar essa energia. Como que ele extravasa? Não é batendo em você. Ele pode dar socos na almofada, ele pode correr lá fora, ele pode brincar, ele pode ir dançar, ele pode ir para o espaço da calma se ele estiver aí na sua casa, que é um espaço onde nós demos uma pausa positiva para poder esfriar nossa cabeça, colocar as emoções no lugar para depois a gente resolver as coisas. Então você dá opções para ele, mas não deixe sem instruir, sem dar o limite. Não, você não vai bater em mim porque isso é desrespeitoso e eu não posso aceitar. Então é isso que a gente faz neste contexto. E assim você vai ajudando o seu filho a se autorregular emocionalmente, mostrando para ele que você é um adulto regulado, um adulto que sabe lidar com sabedoria nos momentos de frustrações, de emoções elevadas, tá certo? E isso transforma a sua relação com seu filho. Isso fortalece a sua conexão, o vínculo respeitoso entre vocês, né, e a criança. Desta forma ela se sente amada e segura, porque ela foi orientada com intencionalidade, com limite e também com respeito e dando opções para que ela saiba como fazer, como lidar em um momento de crise emocional, né? E também porque dessa forma, né, a gente vai dando um passo de cada vez, porque a maternidade ela é desafiadora, mas nós precisamos buscar novos repertórios para nos relacionarmos com os nossos filhos. E então, como podemos fazer isso no dia a dia? O primeiro passo é entender o comportamento da sua criança, né? Não como um ataque pessoal a você. Ela não está fazendo raiva ou ela não está se comportando de tal forma que está provocando ira em você porque ela quer. Esse comportamento, ele vem de um lugar. É um sinal de que a criança precisa de ajuda. É um sinal de que ela ainda precisa aprender novas habilidades de socialização, né? Precisa de limites assertivos, limites claros, para que ela entenda e aprenda a se comportar melhor. E nós somos a referência de vida dos nossos filhos. Então, entender este lugar, né? O que está provocando, o que está por detrás do comportamento da criança é nosso papel. Entender e guiá-los da melhor forma. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras mamães que também desejam educar sem medo, né? Sem a base do medo e querem que os filhos cresçam fortes emocionalmente e felizes. E vou pedir para você também se inscrever aqui no canal para que você possa ser notificada em primeira mão quando subirmos um vídeo novo aqui no canal. Fique com Deus e forte abraço para você!